Gratidão. E aqui a gente vai falar, tem uma pergunta de uma pessoa que começa a fazer as coisas e não conclui, né? Então relata atividades que ela realiza, ela não consegue concluir. E ela quer saber como, né, o processo evolutivo está conectado a isso, né? Se isso impacta na nossa evolução. Sim, né? Sim, tudo impacta na nossa evolução, né? A produtividade está relacionada diretamente à nossa evolução. Ou seja, quando a gente tem algo a fazer, precisa fazer, a gente tem que fazer. Então a gente tem que começar e terminar. Cada atividade que a gente começa e não termina, a gente fica uma energia, a energia não some, né? Então a energia fica ali esperando que você retome aquilo. Se você vai, começa outra atividade, você desloca a sua energia para outra atividade, essa energia que você está deslocando para outra atividade não é mais a mesma daquela inicial. Então ela vai estar numa energia mais baixa. Por quê? Porque você não concluiu aquela. Então você passa para uma outra e começa a fazer a outra de uma maneira mais lenta ainda. Por quê? Porque você não ganhou impulso, você não fechou aquela anterior. Né? Então a ideia é que a gente sempre conclua aquilo que a gente começou. Então, você está escrevendo um artigo, você vai e termina o artigo. Primeiro por quê? Porque você está trazendo as ideias, né, do alto, né? Então, estamos fazendo um trabalho evolutivo, estamos trazendo as ideias. Organizamos essas ideias e aí escrevemos aqui. Aquilo precisa ter um fechamento, aquilo precisa ter uma organização, aquilo precisa ter um momento, né, que é o momento daquela energia que está disponível para você naquele momento. Energia, informação, conhecimento está ali. Então você precisa levar aquilo para a ação. Preciso disponibilizar esse artigo. Veio aquela informação, eu sento lá e vou até o final. O que eu faço? Foco naquela atividade. Mais nada. O restante eu deixo de lado. Eu esqueço o mundo, eu sento ali e vou até o final e concluo. Quando eu faço isso, o meu cérebro, né, vai liberar dopamina, mais serotonina, enfim, ele vai liberar essas energias, esse bem-estar, por quê? Porque eu concluí aquilo. Eu terminei, então eu ganho impulso e vou fazer a próxima atividade. E assim eu vou fazendo. Num processo evolutivo é assim, mais ou menos assim que funciona. A gente não tem uma atividade, por exemplo, eu não começo uma atividade hoje para terminar daqui a 5 meses. Isso pode acontecer, obviamente, no curso, tem um curso mais longo. Ele é longo, é necessário, porque senão as pessoas não assimilam as informações. É necessário um tempo maior para que as pessoas assimilem. Mas ele é feito de módulos, né? Então, eu vou disponibilizando aquelas informações, aquele trabalho, momento a momento. Eu não estou considerando 5 meses. Eu estou trabalhando no agora. Por quê? Porque eu estou trazendo as informações agora. Então, agora é o único momento que eu tenho. Então, eu trago aquelas informações, eu faço aquilo e disponibilizo. E as pessoas vão trabalhar aquelas informações. Depois mais, depois outro momento. E aí vamos fechar esses 5 meses. Mas esses 5 meses foi feito de vários momentos menores que agrupados geraram esse montante de 5 meses. Então eu não começo a fazer dizendo, eu tenho que 5 meses, então agora eu vou sentar aqui, vou trabalhar 2 horas hoje, amanhã não vou, depois eu... Não. Num processo evolutivo, você não tem 2 horas hoje, 4 amanhã, 5 depois. Você tem um momento. Então, o momento da inspiração, o momento da informação, quando aquilo vem, você senta e produz, e faz, e disponibiliza. E assim você não vai tendo nada por fazer. Ou seja, você não deixa nada por fazer, você não deixa nada para trás. Você está sempre no agora, sintetizando aquilo que você se propôs a fazer, aquilo que tem que ser feito. Então, quando uma pessoa começa uma coisa e não termina, ela está vivendo de maneira linear. Então, ela acredita que tem muito tempo ainda para frente para ela depois terminar aquela, e depois ela vai ver outra.
E esse é o mundo antigo, gente, o mundo da velha energia. Então, o mundo da velha energia, o que ele faz? O que ele fez com as pessoas? Ele fez com que as pessoas procrastinassem. Por quê? Para elas imaginem e tenham a sensação de que tem muito tempo. Né? Então, daqui a um século a transição planetária vai ser concluída. Então, alguém passou essa informação, em um século, temos um século. Então, alguém informou isso, a pessoa introduziu isso como uma crença, falou, se eu tenho um século, por que eu vou fazer alguma coisa agora em termos de processo evolutivo, essas coisas, se eu tenho um século? Então, isso é a velha energia. É a energia que diz para você que você tem séculos. Então, isso é a energia antiga que fez com que as pessoas se deslocassem delas mesmas. Então, do seu momento do agora. Que no momento do agora, nós estamos em plena mudança de linhas do tempo e tudo isso que está acontecendo. Né? Então, isso é determinante para a nossa vida, determinante para o nosso processo evolutivo. Determinante. Então, eu não posso chegar e falar, não, então tem essa atividade, mas eu não vou fazer. E é uma atividade evolutiva, né? Então, o eu superior pediu para você sentar e meditar. Aí você fala, não, eu vou deixar para amanhã. Né? Então, você está desobedecendo a ordem superior. Né? Você não está seguindo aquilo que precisa ser feito. Então, o não terminar uma atividade significa que existe uma crença limitante, uma crença dizendo que, não, você tem mais tempo, você pode fazer depois. Ou então, colocando aquela atividade como que não é importante. E aí também a pessoa precisa rever se realmente é importante ser feito ou não, porque muitas vezes não é. Então não está fazendo porque não é para fazer mesmo, não é. Então tem isso também, a gente às vezes não está fazendo aquilo que não é para fazer, ou não consegue fazer aquilo porque aquilo não é para fazer, então não vai funcionar, e está tudo certo, que aí está dentro da crença correta, né? Que não é mesmo. Então, tudo isso a gente tem que encontrar, né, o ponto certo, a nossa crença, e o que está impedindo, o que está dificultando, e aí sim, a gente ou deixa aquilo de lado, porque não é para fazer mesmo, ou então termina aquilo e vai perceber que ganha impulso para fazer outra tarefa. E assim vai o cérebro, né, o nosso mecanismo vai aprendendo a sempre terminar uma coisa para fazer outra. E nunca deixar as coisas por fazer. E isso a gente aprende, né? Porque isso é prática, né? É a prática de a gente ter o compromisso com nós mesmos para concluirmos as coisas sem bagunçar, né, a energia, entendendo que somos feitos de energia. Então, as tarefas que a gente faz são feitas de energia, né? Então, tudo é energia. O quanto a gente está fazendo, se a gente escreveu o que a gente escreveu, o que a gente fez, está de acordo à ordem superior daquilo que foi necessário fazer. Então, no processo evolutivo, a gente não vai fazer coisas que a gente acha, né, que o ego acha que tem que fazer, e vai passar horas fazendo coisas que não tem nada a ver com a evolução. Não. A manifestação de quem somos, né, ou seja, manifestar quem somos através do eu superior, é a nossa tarefa. Então, de repente, o eu superior fala, não, hoje você vai ficar um mês meditando. Essa é a tua tarefa. Ele não está pedindo para você escrever nada. Ele está pedindo para você estar em contato com você mesmo, para você estar em silêncio, para você estar trabalhando a sua energia, para você estar se reconectando à sua vibração, à sua essência. E aí você vai fazer isso. E daí, um monte de outras coisas vão acontecer nas atividades que você faz, e você, de repente, vai perceber que tem coisas que você já pode deixar de lado e outras que você vai ter que fazer. Então, todo esse realinhamento faz parte do processo evolutivo. Faz parte. Então, a produtividade, aquilo que a gente faz, como a gente faz, tudo isso vai mexendo. Por quê? Porque a gente vai descobrindo também formas de fazer que a gente muitas vezes não percebia, né? A gente fazia de uma maneira mais complicada. E a gente viu que pode fazer de uma maneira mais simples. Então, para tudo isso, né, a gente tem que trabalhar internamente, né,
tem que fazer o nosso trabalho interno, obrigatoriamente, tem que fazer o nosso silêncio, a nossa interiorização, para a gente perceber que crenças, que coisas estão pegando, e entendendo que tudo isso é crença, né? Não concluir uma coisa é uma crença, que talvez veio de alguma insegurança, de alguma coisa, e que já tem que deixar de lado isso, né? Fazer um esforço de terminar aquilo, se for para terminar, e aí você já sente a mudança de vibração, automaticamente, né? Quando você termina uma coisa, uau, você terminou, você fez, você cumpriu, isso traz uma motivação, traz um bem-estar. Então, tudo isso a gente tem que ir trabalhando para conseguir entrar nesse processo que a gente chama aí ascensional, né? Então, aqui a gente pode usar um mantra para ajudar a diluir essas coisas, né? Essa coisa de não terminar. Então, a gente pode usar um dos mantras, dos nossos 88 mantras, que diz que tudo na minha vida flui com facilidade e leveza. Então, tudo na minha vida flui com facilidade e leveza. Tudo na minha vida flui com facilidade e leveza. E aí você vai, deixa esse mantra reverberar, né, essas palavras, essas vibrações, e o mantra aí você vai perceber as sincronicidades que isso pode trazer para você, já que tudo na minha vida flui com facilidade e leveza. Gratidão.